Olá, eu sou Susana Styling e hoje vim conversar com vocês a respeito da obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Juan Rulfo é um mexicano nascido em 1917. Órfão desde menino, assim, já não teve pai e mãe na sua criação, então ele esteve no orfanato. Mais tarde foi tutelado por tios, até que enfim, já mocinho, se encaminhou para a cidade do México, onde foi seguir sua vida. Desde cedo, ele tinha trabalhos comuns, ele não viveu com o dinheiro de sua obra. Na verdade, ele tinha seus trabalhos sempre paralelos, né? Ele foi um leitor assíduo e como consumia muitos livros, claro, isso vai mexer com a pessoa, ela vai acabar, né? Tem uma grande chance de escrever, né? Claro que a genialidade de um não significa que vem do que está lendo, mas se aprimora, é impossível não associar uma coisa com outra. Juan Rulfo tem por característica um escrito enxuto. Ele era, na verdade, um escritor de contos e tinha então um único livro publicado, onde ele fez uma coletânea de todos esses contos e em 1953 então publicou. Aqui no Brasil a tradução entrou como Planície em Chamas, Chão em Chamas, né? Depende da editora, ele tem um tipo de... teve uma tradução diferente, enfim. E ali então ele vai mostrar, vai despertar, na verdade, a atenção de críticos, né? Críticos literários, a respeito dessa novidade. Ele tinha um jeito novo de fazer uma história, sabe? Mais tarde ele veio com o Pedro Páramo, esse seu único romance. Ele sempre fez publicações em revistas, né? Ele tem, na verdade, a vida inteira um histórico com escrito, mas com relação à publicação, são apenas essas duas, né? Chão em Chamas e Pedro Páramo. Tudo indica que Juan Rulfo não teve uma vida acadêmica, assim. Parece que ele iniciou o curso de Direito, mas sem possibilidade de pagar, ele teve que abandonar. Mas, assim, ele era um autodidata, ele buscava o conhecimento por ele mesmo, né? Então, um leitor voraz, ele estava sempre muito ligado com esse universo das letras, né? Ele fazia palestras, ele era convidado, né, para falar em público, assim. E mesmo com sua erudição, na hora de escrever, ele vai jogar esse modo muito coloquial, muito do dia a dia, né? E isso é surpreendente, porque são linguagens muito diferentes, né? A forma como ele como ele se coloca e o que sai nos seus escritos. Então, ele se aproxima muito da população, ele se aproxima muito do leitor. Ele vai entrar numa realidade impressionante e vai abrir portas pro realismo mágico, né? Vai ter muitos que se inspirarão através dessa obra. Gabriel Garcia Marques, por exemplo, teve muita influência. Depois de ter lido esse livro, Gabriel Garcia Marques acabou trabalhando diferente 100 anos de solidão que ele escreveu depois, né? Ele entendeu, poxa, tá tudo errado o que eu tô fazendo, agora eu sei por que caminho tomar. Então, assim, teve uma grande inspiração. E se conta que Gabriel Garcia Marques, quando terminou de ler Pedro Páramo, imediatamente ele recomeçou a leitura. E isso não me surpreende nada, porque sem saber disso, na ocasião em que eu li pela primeira vez, eu fiz exatamente isso. Porque você fica tão chocado quando termina essa história, que você pensa, não, onde foi que eu perdi tudo e eu tenho que começar de novo? É impossível, você vai começar essa história de novo. Eu acho que é uma grande chance disso acontecer, sabe? Porque você está dentro desse realismo mágico sem saber, né? É impressionante. Então, por ser uma obra curtinha, há que se tomar muito cuidado também o que vai falar, com o que eu vou falar aqui, para não estragar nada da surpresa. Assim, embora seja um livro muito curto, mas a sua experiência ali é extensa. Ele vai trabalhar muitos elementos próprios do México, aquela coisa árida do México, aquele calor, aquela região, quando ele vai tratar de Comala, é extremamente abandonada, assim, pobre, esquecida, é um abandono aquela região.
Então essa história vai se iniciar com uma mãe já nos últimos momentos de sua vida, já estava para morrer, e agarrada às mãos do filho, ela pede que ele não deixe de cumprir essa promessa, né? Que ele vá conhecer seu pai lá nessa cidade, enfim, de Comala. Ele então, né? Sem ter muita saída, afinal de contas a mãe estava morrendo. Sim, ele prometeu a ela isso e foi cumprir essa promessa. O pai dele, que chama-se então Pedro Páramo. E no caminho para esse lugar, ele já vai percebendo assim, o ambiente já é muito estranho, aquele ambiente árido, né? No caminho ele vai se deparar com outro caminhante, né? Que também está indo naquela direção e vão conversando e vão trocando ideias e fica sabendo que esse outro caminhante também é filho de Pedro Páramo. E aquilo é surpreendente porque ele tinha a informação de que ali já era uma cidade praticamente abandonada, assim. Não ia encontrar pessoas mais ali, sabe? Como se fosse todos tivessem batido em retirada. Mas quando chega nesse local, para sua surpresa, ele vai encontrando pessoas. Vai encontrando e vai descobrindo, cada um vai dando um pouquinho mais de entendimento de quem foi Pedro Páramo, né? Que tratava-se de um coronel, na verdade, na região, e que mandava e desmandava na vida de todo mundo, ele tinha influência sobre tudo e todos ali. Mais do que isso, não dá para entrar na história, mas você já vai compreender o que vai se passar ali. O Juan Rulfo vai tratar dessas questões universais, né? Não só ali ele vai usar aquele cenário mexicano, tudo muito próprio do México, daquela região, mas ele vai entrar nesses aspectos que em qualquer obra universal poderia entrar, né? Por exemplo, o egoísmo, o ciúme, essas coisas, questões humanas, né? Vai tratar de incesto, né? Ali nessa cidade vai se revelar coisas assim, horrores, na verdade, né? Então, qualquer lugar do mundo que se leia essa obra traduzida vai se ter a mesma emoção, né? Porque não importa, na verdade, o cenário, mas sim as questões que ele está colocando que dizem respeito ao ser humano. E é assim, o que dá para afirmar é que você vai terminar essa história em choque. E tem uma grande chance de querer reiniciar, né? Livrinho curtinho, gente. É como eu falei, 100 páginas. Então você vai ler, vai ser uma brincadeira, né? Não no sentido de, uma coisa sem importância. Não, ele tem muita profundidade. Mas assim, é uma brincadeira porque é uma coisa muito rápida pelo número de páginas, né? Pense assim, eu vou ler um conto. Vai ser muito mais rápido, se você tem pouco tempo, né? Enfim, você já vai associar uma obra que possa encaixar assim no pouco espaço de tempo que eu tiver para ler isso. Ela mexe com você de um jeito assim, ela é inquietante, né? Então, vale isso, vale essa revirada dentro de você mesmo, né? Com o que você vai encontrar, com o que vai despertar dentro de você, essa história de Pedro Páramo. Só para esclarecer também uma curiosidade, né? Pedro vem da origem da palavra Pedro, pedra, né? E páramo, na tradução dessa palavra, seria deserto. Então pense assim, deserto de pedras. E é que de fato vai se encontrar nesse cenário, né? Esse deserto de pedras. Uma coisa interessante nesta obra é que ela vai ter vários narradores. Muitas vezes não são exatamente narradores, mas são vozes, sabe? Vozes que chegam de algum lugar e entram ali naquela história. Claro que depois todas essas coisas se encaixam, né? E pode-se dizer tranquilamente que são ecos do passado. Eu acho que daria para colocar assim. Apesar de suas poucas obras, Juan Rulfo recebeu prêmios importantes e, entre eles, em 1970, recebeu o Prêmio Nacional de Literatura no México. Então, ele teve, sim, o reconhecimento em vida, né? Ele teve a sua importância, o seu espaço e perdura isso mundialmente, não somente aqui para a literatura latino-americana, né? Mas ele tem essa abrangência mundial, dada a importância essa novidade na sua escrita.
Eu desejo que tenha despertado em você, leitor, a vontade de conhecer essa história por você mesmo, lendo palavra por palavra e descobrindo ali então essas delícias que Juan Rulfo coloca. Obrigada por sua atenção. Na próxima semana eu estarei aqui com uma nova resenha e espero encontrar você. Um grande beijo e até lá.